Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza. Programa ao vivo, então participem, mandem aí suas perguntinhas, comentários. Meu entrevistado de hoje é interessantíssimo, é um arquiteto paisagista, está há 40 anos aí trabalhando na área, Benedito Abud. Benedito, seja muito bem-vindo, obrigada por ter vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, é todo nosso. Benedito, você acha que parte do seu sucesso é por utilizar tanto a natureza nos seus projetos? A natureza nos seus projetos? Sem dúvida, né? Hoje em dia não, já há um bom tempo, né, com o processo de urbanização das cidades, as pessoas estão cada vez mais buscando a natureza, porque o trânsito está cada vez pior. Isso não é privilégio de São Paulo, não. Isso praticamente todas as capitais, isso acontece. Então a natureza, ela é realmente voltar, né, naquilo que o ser humano sempre teve. Então é meio essa questão, sabe, do inconsciente coletivo, a vegetação, a água, né, o vento, a fruta, a flor, a folha, a própria... Isso é fundamental. Então é realmente o nosso forte, é o nosso segredo, sim. Então quem procura, você já procura sabendo que vai ter muita natureza no resultado do trabalho. Então, consequentemente, na casa da pessoa, no ambiente que essa pessoa... Exatamente, porque veja bem, a gente faz projetos em diferentes escalas. Então eu trabalho na casa da pessoa, um projeto particular, a gente faz condomínios, né, condomínios verticais, condomínios horizontais, sempre nas áreas externas, e a gente trabalha também em praças, em bairros, em parques, em cidades. Hoje em dia, o nosso forte tem sido até mais em grandes áreas importantes. Porque quando a gente fala em natureza, na verdade, não é só a questão da vegetação. Entra a questão social também, entra a questão do lazer na natureza, né? Que é uma questão muito importante. Mas, por exemplo, hoje em dia nos nossos empreendimentos, nós temos, por exemplo, em condomínios residenciais horizontais, a gente tem restringido o sistema viário ao mínimo. Quer dizer, a pessoa precisa chegar na casa dela, mas não é valor morar num lugar com muita rua, com muito asfalto. Pelo contrário, o valor é você morar num lugar com muito verde, né? Então a gente tem restringido muito as ruas, o que torna inclusive o custo muito mais barato, porque a rua tem que ter iluminação, tem que ter boca de lobo, tem que ter drenagem, tem que ter um pavimento, né? E a vegetação, ela é mais barata e ela é muito melhor, tanto para as pessoas como ambientalmente e até para os animais, até não é só a questão da flora, é a questão da fauna. Nós trabalhamos muito com a avifauna, principalmente no meio urbano. É uma mentalidade nova pensar que as pessoas querem mais natureza dentro das suas casas, dos seus empreendimentos? Já que antigamente a gente queria mais tecnologia, era Niemeyer, essas coisas. Então, assim, a gente está voltando a ter esse contato ou sempre foi e talvez não fosse tão divulgado? Veja bem, eu acho que tecnologia e natureza são coisas que podem estar muito juntas, né? Não é uma coisa contra a outra. Não é porque eu tenho tecnologia que eu não posso ter natureza. Até porque as pessoas podem ter momentos de intensa tecnologia e momentos de intensa natureza. Então eu acho que elas são complementares. Inclusive a tecnologia tem nos ajudado hoje a fazer projetos, inclusive sobre lajes, né, que hoje em dia é muito comum, né, você tem que ter as garagens dos carros, que até as prefeituras das grandes metrópoles exigem que você tenha alguma quantidade de vagas, porque senão as ruas não suportam, né? Então normalmente essas vagas, essas garagens estão no subsolo. Então nós temos feito muitos jardins sobre laje, mas você não nota que está sobre laje, tá certo? Nós temos muitos exemplos, talvez a gente vá ver inclusive no decorrer do programa, exemplos que nós temos 4 subsolos e temos um bosque de pau-brasil, por exemplo, no centro de São Paulo, que é uma coisa muito legal. Nossa, bacana, bem bacana mesmo. A gente tem um pessoal aqui no chat, eu vou já mandar beijo para Norma Portal, Cris, Carol e Tristão, que estão aí assistindo. Um beijo para vocês.
Quem não conhece o programa Fiscais da Natureza, ao vivo, você pode participar, é só entrar no chat aí, bater um papo comigo por aqui, fazer sua pergunta, eu te respondo. O Benedito, a Bud te responde também. Ou então tá com preguiça de fazer o chat, vai no Linha Direta, que é mais fácil, coloca o nomezinho em cima, embaixo a pergunta. Benedito, dentro dos seus projetos, quais são os projetos sustentáveis? A gente tem cisterna, você tem alguma coisa de aproveitamento de luz solar, alguma coisa do tipo? O que mais? Veja bem, hoje em dia a gente sempre está trazendo alguma coisa relacionada à sustentabilidade. Inclusive no meu conceito, assim, no conceito que nós temos no escritório, não é só a questão da sustentabilidade ambiental. Nós temos também a sustentabilidade social, sustentabilidade cultural, certo? Que nós fazemos questão de estar sempre ali. E finalmente nós temos também um outro conceito que é bastante polêmico, se vocês quiserem escrever a gente discute, que é a sustentabilidade pessoal. Quer dizer, eu acredito o seguinte, que não adianta a gente querer salvar o planeta se muitas pessoas estão muito ruins. Eu tenho trabalhado muito na Amazônia. A gente trabalha fortemente no Brasil todo, em alguns países da América Latina, mas principalmente da Amazônia. Então é muito fácil você falar, vamos preservar a Amazônia para o mundo. Só que você não pode esquecer que tem aquela pessoa que está ali, que o ribeirinho, que criou a sua família ali, tá certo? E de repente você fala para o cara, olha, você não pode mais fazer sua horta aqui. Então nós temos que ter um pouco de cuidado. Eu acho que preservar a Amazônia é maravilhoso e tal, mas é importante também que a gente preserve os direitos daquela pessoa que nasceu ali de também sobreviver. Isso não é tão simples assim, tá certo? Precisa inclusive de incentivo, nós precisamos de dinheiro. Esses países que estão dizendo, né, que vamos pegar a Amazônia para o mundo, esses países também precisam contribuir para que esse dinheiro consiga reverter de alguma forma para essas pessoas que estão nessa situação. Uma pergunta bem interessante do Tristão é se urbanização sustentável é só para os ricos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, por exemplo, né, tem um caso assim que eu adoro até conversar. Por exemplo, eu trabalho bastante, a gente trabalha para todo mundo, para todas as classes, né? Eu adoro também trabalhar com o pessoal, mas, né, os empreendimentos econômicos, o pessoal mais humilde, porque eu acho fundamental. Né? Tem coisas muito simples. Por exemplo, no seu Tristão de São Paulo, Tristão não está escrito. Escreve pra gente, Tristão. Mas o Tristão, se for de São Paulo, quem é de São Paulo conhece provavelmente um predinho que existe na República do Líbano, em frente ao Parque Ibirapuera, um predinho de 4 andares, com um caixotinho, bonitinho e tal, que ele é todo coberto com uma era, que é uma era de inverno. Né? E essa era é muito interessante, porque dá um charme especial ao prédio e no verão fica folhado, ou seja, faz um manto de proteção do calor, o sol bate, as folhas recebem aquele calor, elas fazem a fotossíntese, agradecem e fica fresco debaixo delas. Então no verão o prédio fica fresco, no inverno caem as folhas, o sol bate diretamente na parede que precisa de calor, né? Aí, substitui o ar-condicionado. Substitui o ar-condicionado, né? Com uma plantinha que custa centavos. E que vai fazer muito bem para o meio ambiente. Faz bem para o meio ambiente, minimiza o reflexo, toda essa incidência da radiação solar de volta, ajuda na estética, melhora a qualidade visual das cidades e, resultado, tem um preço baratíssimo. E isso nós estamos propondo para os conjuntos habitacionais de 0 a 3 salários mínimos. 0 salário mínimo é a pessoa que não ganha nada, tá certo? Mas aí você vai ter uma coisa interessante e mais ainda, né? Infelizmente, esses prédios, esses conjuntos habitacionais acabam ficando muito pichados. Ou seja, existem duas coisas, a pichação e o grafite, que são coisas muito diferentes. Isso até não deixaria a pessoa pichar, pichar, né? Porque com a planta você não picha, porque a pichação, você vai pichar em cima da folha, aí a folha cai. Uma dica para minha mãe que sofre com pichação.